Bom, e aí pessoal, tudo bem? Eu ia fazer um vídeo sobre poda, né? Mas eu achei melhor mostrar aqui pra vocês, mostrar antes aqui pra vocês como ficou o resultado da poda que a gente fez aqui nessa videira, né? Então a gente tinha feito uma poda mista e aí eu quero mostrar pra vocês algumas coisas interessantes que acontece principalmente para regiões assim que não tem um período de dormência, né, da planta. Então o que é que acontece? Eu não apliquei produto nenhum nela para brotação, certo? Então você vê que alguns ramos ele tem um pouco mais de vigor e ele acaba brotando primeiro. Então você vê um esporãozinho aqui e agora que começou a brotar aqui, a inchar aqui as duas gemas, né? Aqui também a mesma coisa, né? Um esporãozinho que eu podei aqui, bem curtinho. Então esse daqui já é maiorzinho, já está mais adiantado. Aqui, ó, aquela vara que a gente deixou, isso aqui ainda nem sequer inchou as gemas ainda. Então aqui já brotou, né? Dois raminhos aqui. Esses dois aqui veio sem cacho. Então aqui, ó, aquela varinha que a gente deixou, que tinha dois, eu cortei um aqui que estava muito fraco. Então deixei o de trás, ele brotou aqui, esse veio sem cacho. E esse aqui veio com um cacho aqui. E depois a gente vai dar uma amarrada aqui para ela não quebrar com o vento. Então, a outra varinha que a gente deixou também está brotando aqui. Tá vindo também com um cachinho aqui. A outra aqui, ó, não brotou. Os outros ali ainda estão brotando. Esse galinho aqui, ele veio com, ele estava verde ainda. Então provavelmente eu vou estar eliminando ele aqui na base para deixar só o toquinho mesmo aqui na base, certo? Então ele estava verde, aí ficou todo preto aqui. Então isso aqui ele secou. Essa vara aqui, ó, ela ainda não brotou. Tá começando a inchar agora algumas gemas, certo? Ali na frente a gente já vê outro que já tá mais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui a gente tem os dois esporãozinhos que a gente tinha deixado, né, curtinho. Eu tinha deixado da outra vez curtinho, então brotou. Ok, eu tenho aqui duas ramas bonitas. Então, essa vara aqui que a gente tinha deixado, ela mais longa um pouquinho. Então, você vê, ó, aqui tem 8, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gemas, certo? 9 gemas aqui, porque os entrenós estavam muito curto. Mas você vê, ó, deu um cachinho aqui na ponta, certo? Só brotou um galho. E o outro aqui atrás ainda não brotou. Tá inchadinho, as gemas está bem saliente, mas ainda não brotou. Então você vê que há uma irregularidade na brotação. Se eu tivesse utilizado aqui, por exemplo, a cianamida hidrogenada, né, que é o famoso Dormex, ela estava brotando tudo por igual, né, e brotaria também os ramos de trás, certo? Então, como ela está aqui natural, ela foi podada, eu estou esperando que ela brote naturalmente. Então aqui a gente tem a Patrícia, que já foi colhida, tá no descanso dela aqui, né? Aquela outra que eu tinha podado aqui também está brotando, né? De maneira também irregular, né? Tem uns brotinhos que já está adiantado, outro está bem mais curto. Então, aquela outra plantinha que a gente tinha brotado aqui, tinha podado aqui também, ela está aqui na mesma situação. Alguns ramos brotou, outros não, né? Então você vê que tem uma diferença grande. Então alguns ele vai brotar primeiro, então não fica uma brotação uniforme, porque não foi aplicado nada aqui para que ela faça essa brotação, certo? Aqui foi a núbia, né? Então você vê a núbia ela tem uma dominância muito forte, né? Nos ramos do ápice, né? Na parte mais apical da planta. Então, ó, isso aqui virou uma passarocada, né? Aqui era apenas um toquinho que era para ter podado com 2 gemas. Aqui, ó, acabei podando com 3. E aí ela brotou desse jeito. Ali atrás, ela brotou algumas coisas, tá brotando ainda aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, aí você vê, ó, uma rama dessa aqui, né, que eu tinha deixado. E ela brotou apenas na ponta aqui. E agora que tá brotando alguma coisa aqui atrás. Então tá vindo com um cachinho aqui.
deixei, tá vendo? Ele vai começar a brotar, algumas ele recua, então uma vara dessa aqui, olha onde é que tá brotando, tá? Então, aqui é a mesma coisa, o esporãozinho brotou, aqui ó, uma vara por inteiro aqui, ó onde ela veio brotar, na ponta. Então aqui uma outra vara que eu deixei, só que essa vara ela tá muito vigorosa, então qual é a questão aqui? O vigor dela fez com que brotasse essas coisas todinho atrás. Mas aí aqui vai ser feita uma seleção porque tem alguns cachos aqui e tem outros que não tem. Tem outros que não tem cacho, tá vendo? Esse tem cacho, esse aqui o cacho tá muito michuruca aqui. Então a gente depois vai selecionar. Tem outro cacho aqui. Então, depois vai ser feita uma seleção e os excessos a gente tira. Certo? Então, mostrando para vocês que alguns ramos eles vão sempre brotar primeiro do que outros. Ó. Aqui um esporãozinho, ele já brotou. Aqui na vara ele não brotou ainda, tá vendo? O esporão brotou, ó, a vara não brotou ainda. Essa varinha aqui já brotou, tá vendo? Aí, ó, os esporãozinhos já brotaram. Então, assim, quando a gente não utiliza a cianamida, né? Que no caso aqui seria o Dormex, então a gente não tem uma regularidade na brotação. Então você vê aqui que eu tenho aqui alguns ramos com brotação, né? A gente vê alguns ramos com brotação e a gente vê outros ramos que ainda nem sequer a gema deu o sinal de que vai brotar, né? Mas isso não quer dizer que ela não vai brotar, ela vai brotar no tempo dela. Então, se eu tivesse a cianamida, eu estaria com essa brotação toda por igual. Então, esse ano eu não apliquei nada, que eu quis fazer estou fazendo alguns testes aqui, né? Então, essas plantas aqui, elas foram podadas, eu só vou fazer uma limpeza posterior para tirar os excessos, né, de galhos, para favorecer aqueles ramos que estão com cacho e reorganizar a planta para não ficar com muito tumulto. Então a gente deixa brotar algumas coisas e outras a gente retira. Então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, o resultado da poda. Tem uma Isis lá em cima que eu fiz uma poda também experimental, eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa lá em cima na laje para vocês. Bom, aqui é uma Isis, né, BRS Isis, que eu fiz uma poda com ela ainda verde para testar umas coisas aqui, e aí vem a brotação com alguns cachos, né? Tá brotando agora, tá vendo aqui? Tudo com cacho. Então a Isis ela é muito produtiva, e aí eu fiz algumas podas mais longas, outras mais curtas, mas em todas elas ela vem com cacho, né? A brotação. Então, uma exceção ou outra que o galho não estava tão forte, então acaba não dando alguma produção, mas no geral a Isis, quando você poda ela assim, ela já de imediato já responde com cacho, independente. Então, ó um exemplo aqui, ó, uma vara longa, né? E a gente vem aqui na ponta uma brotaçãozinha que geralmente acontece quando você faz uma poda com muita gema, né? Então deixa ela muito longa, ela não brota muito bem. Então ela vai sempre ter a tendência de brotar lá na ponta. Então aqui eu fiz uma outra poda aqui também um pouco longa, né? Mas essa daqui, como é na parte do ápice da planta, então ela responde um pouco melhor e estava muito vigorosa. Então aqui ela já brotou 3 gemas na ponta aqui. Em outros ramos ela brotou só apenas 2, em outros apenas 1. Então é uma planta muito produtiva essa Isis. Estou fazendo aqui um teste aqui. Ainda falta fazer a estrutura dela aqui todinha para ficar junto com as outras. E aqui vai ser uma condição vai ter espaldeira e vai ter também latada, né? Então ainda estou formando aqui algumas coisas aqui para ali tem porta-enxerto ainda para ser enxertado, tem algumas variedades que já foram enxertadas e está brotando. Então aqui nessa laje aqui eu vou conduzir lateralmente e no pergolado em cima, na latada. Então por enquanto era isso que eu queria mostrar para vocês, essa questão da diferença da poda, né? Quando a gente poda
os resultados quando a gente não faz uma aplicação de um produto para regularizar a brotação, deixar a brotação mais uniforme. Ela brota assim de maneira, pronto, aqui você vê que tem umas brotações mais adiantadas, então tem outras brotações que ainda nem desenvolver direito, outras que ainda não saiu, aqui outras que está saindo agora. Então assim, fica bem irregular quando você não usa um regulador de crescimento para fazer essa quebra de dormência e fazer a planta brotar, tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou estar fazendo a poda da Patrícia preta e da Patrícia dourada, e aí eu vou tentar filmar para vocês e mostrar os detalhes dessas podas e algumas particularidades.